Josué assume agora esse compromisso, a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida, às conquistas que o Senhor já havia prometido ao povo de Israel. E Josué agora dá toda essa orientação e a palavra do Senhor para o povo de Israel. E o que eu queria frisar para você, meu irmão, a todos os que estão aqui presentes e você que me ouve, principalmente o versículo de número 5, quando a palavra de Deus nos diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, o que é o amanhã para um povo que estava vivendo como nômade, 38, 40 anos, andando no deserto, vendo o tempo passar com suas lutas, dificuldades, suas provações, experimentando sim o cuidado de Deus, a proteção do Senhor, Deus ensinando, corrigindo, ministrando na vida deles, preparando este povo agora para tantas conquistas, mas um povo vivendo, num deserto, tantos anos caminhando, como diz a palavra, nós aprendemos no livro de Êxodo, quando o Senhor disse que eles ficariam, rodeando o deserto, caminhando, até que o tempo passasse. O que é o amanhã, irmãos? Quem sabe para muitos de nós que estamos aqui nesta noite, que vivemos às vezes dias difíceis, complicados, expectativas talvez não muito boas, às vezes com notícias tão truncadas, confusas, às vezes cheios de desesperança, às vezes esperando um dia após outro. Eu disse outro dia, quando começou esse tempo da pandemia, muitos de nós pensávamos que seria bem rápido, quem sabe, algumas semanas ou meses, ou um mês ou 2 meses, estaria tudo normal, e nós estamos aí com mais de 6 meses, e não sabemos ainda o que será de fato normal. E aí às vezes, quem sabe ficamos pensando no amanhã como um dia qualquer. Quem sabe esperamos amanhã, uma segunda-feira, como qualquer uma outra segunda-feira. Semanas após semanas. Eu queria, meu irmão, minha irmã, chamar a sua atenção nesta noite em relação a isso. Nós que cremos na palavra do Senhor, nós que cremos em Deus. Afinal de contas, irmãos, para nós que cremos no Senhor, que cremos na palavra, para nós que dizemos ser tementes a Deus, para nós, irmãos, o futuro ele precisa ser mais certo do que o passado. Precisamos nós, irmãos, crermos muito mais no futuro do que no passado, sabedores do cuidado de Deus e das promessas do Senhor para com as nossas vidas. E é isso que nós encontramos aqui nesse texto, Deus levantando Josué aqui agora e anunciando ao povo que algumas coisas estariam acontecendo a partir de amanhã, um novo, quem sabe, recomeço, novas expectativas. E eu queria te perguntar para você aqui nesta noite, quais são as suas expectativas para amanhã, 21 de setembro de 2020? Quais são as suas expectativas para setembro? Quais são as suas expectativas ainda para 2020? Eu acho um absurdo quando eu ouço de alguns aí fora, quando dizem assim, ano 2020 foi um ano perdido, não se pode contar. Quem disse isso? O ano 2020 tem sido um ano extraordinário, um ano de bênção, um ano de crescimento, um ano de experiência, um ano de aprendizado. Ao menos tem sido assim na minha vida, espero que seja na sua, viu, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, você que está em casa, espero que você tenha crescido, espero que você tenha aprendido alguma coisa, ou esteja aprendendo, ao menos principalmente sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida, e aprender e entender que Ele é soberano, que Ele é Senhor, e que Ele é Deus de todas as coisas, do mundo, do universo e da pandemia. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Tem sido um ano de bênção, irmãos, extraordinário 2020, é claro, de tristeza às vezes, de choro, de perda. Algumas pessoas faleceram, morreram com o próprio Covid. Talvez você que me ouve tenha perdido alguém, talvez você tenha vivido momentos complicados, difíceis. É possível que alguém que esteja me ouvindo agora até já esteja com o Covid. Mas eu queria que você atentasse sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado do Senhor, sobre os seus planos, sobre a sua vida e sobre o Covid também, porque Ele é Senhor e Ele direciona e cuida das nossas vidas.
E é preciso, meu irmão e minha irmã, que eu e você estejamos crendo no futuro, crendo na palavra, crendo nas promessas do Senhor, no cuidado de Deus. Ainda, quem sabe, que no futuro venham problemas ainda maiores, irmãos, como alguns até dizem por aí, né? Pastor, isso aí foi só um ensaio. Pastor, essa pandemia aí é só o início. Virão outras piores. A Bíblia fala, está lá em Mateus, capítulo 24. Está escrito, sim, irmãos, nós cremos nisso. Agora, quando será? Não sabemos. O que sabemos é que o Senhor cuida de nós, que o Senhor dirige os nossos passos, e que eu e você, meu irmão e irmã, nós que tememos a Deus, precisamos confiar e acreditar no Senhor. E a palavra de Deus para nós nesta noite, para mim e para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, é que o Senhor quer que você saia daqui nesta noite, crendo que amanhã o Senhor, Ele pode e Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Esta era a palavra de Deus aqui para o povo de Israel, para Josué. Fazer maravilhas, ou seja, algo novo, algo extraordinário, algo inesperado, algo que iria fazer com que o povo glorificasse o nome do Senhor, que olhasse para Deus ainda muito mais admirados, de verem assim o cuidado, irmãos, a direção do Senhor. As maravilhas de Deus aqui, irmãos, significa nós estarmos sendo surpreendidos, meu irmão, minha irmã. Quem sabe que amanhã, segunda-feira, que esta semana o Senhor te surpreenda, em nome de Jesus. A você que está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, que você tenha surpresas a partir de amanhã, que você veja o cuidado, a glória do Senhor, que você possa ficar estupefato, admirado, e glorificar e exaltar ainda mais o nome do Senhor, principalmente diante daquelas promessas que Ele já tem dado a você, promessas que você tem contemplado nas Escrituras, promessas que você tem visto, que Deus tem falado ao seu coração, que você possa, em nome de Jesus, crer nisso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, Ele tem algo novo para você, que Ele é o Deus que cuida de você, que Ele age na sua vida, e que Ele quer te surpreender. Oh, quão grande é o meu Deus! Cantamos aqui nesta noite, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, você que me ouve, quem sabe muitos possam ver quão grande é o teu Deus na sua vida. Quem sabe muitos que te observam, que te contemplam, que olham para você como alguém que parece que não marcha, que não caminha, que não vai para frente, que as coisas não dão certo, que a partir de amanhã, meu irmão, minha irmã, que eles possam ver e reconhecer quão grande é o teu Deus, o Deus da sua vida, o Deus que te salvou, o Deus que te comprou com o sangue do Cordeiro, porque esta é a promessa do Senhor, para mim e para você, meu irmão, minha irmã, para nós que cremos no Senhor. A palavra de Deus nos ensina todas estas coisas, irmãos. A palavra nos ensina que se o nosso Deus, Ele não poupou e deu até o seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que morresse em nosso lugar, para que fosse até a cruz, meu irmão. Se Ele deu o próprio Filho por amor a você e a mim, o que mais Ele não fará? O apóstolo Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos, que nós possamos nos lembrar disso, irmãos, o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, porque Deus tinha um propósito na vida do povo de Israel, tem um propósito nas nossas vidas, e nós precisamos crer nisso, irmãos, precisamos caminhar assim, na expectativa disso. Irmãos, imagina que tristeza nós estarmos, quem sabe, nos preparando, assim como fizemos isso hoje, e viemos até aqui, viemos para este lugar, para prestarmos culto, para congregarmos juntos, ou você na sua casa se preparou. Quais são suas expectativas? Às vezes eu chamo a atenção nossa aqui. Quais são nossas expectativas do culto desta noite, da palavra de Deus, do louvor, da adoração, quando estamos servindo e adorando e glorificando um Deus que é vivo e que é presente? Quais são suas expectativas? Ou você não tem nenhuma? Ou você acha que vai ser sempre a mesma coisa, que as coisas se repetem, os cultos se repetem? Talvez seja por isso que alguns vêm alguns e não vêm outros, porque é igual, não muda nada. Nós precisamos crer, irmãos, e termos expectativas, irmãos, de que Deus, Ele fará maravilhas no meio de nós, maravilhas na sua vida. É preciso que eu e você estejamos crendo nisso, irmãos, nas promessas do Senhor. Havia esta promessa para o povo de Israel, e eles estariam
alcançando muitas conquistas, irmãos, vitórias, não sem lutas, não sem trabalho, não sem lutar, como eu disse aqui, mas havia promessas, e é preciso que eu e você entendamos isso. Deus nos garante a vitória, e é preciso que a gente esteja na direção do Senhor, e aqui o Senhor dá orientações e dá direção ao povo de Israel, mesmo porque, irmãos, havia um Jordão para ser atravessado, havia o rio Jordão para que eles pudessem transpassar, até chegar agora a Jericó, para esta conquista, para esse combate. Irmãos, eu acho tremendo isso, irmãos. A palavra de Deus nos ensina, e nós contemplamos muitas promessas, e a maioria delas, para não dizer todas, implica muitas vezes em atitudes nossas, irmãos, posicionamentos, atos de fé. É só você olhar nas Escrituras, toda ela, em todos os momentos, o Senhor chama a nossa atenção para que possamos, muitas vezes, tomarmos algumas atitudes, passos de fé, nos comprometermos, não é? Aqui, por exemplo, um chamado para consagração. Consagrai-vos hoje, se separai, santificai-vos, se preparai para o evento, para o momento, para esta conquista, porque o Senhor, irmãos, Ele não só queria o povo consagrado, santificado, separado, porque é povo próprio, escolhido dEle, mas é porque este povo precisaria também estar preparado, irmãos, concentrado, atento naquilo que eles precisariam fazer. Interessante que nos chama a atenção aqui, né, irmãos, que o texto diz que esse Jordão que agora eles teriam que atravessar, estava cheio, transbordava. Na época da colheita, da cega, os rios transbordavam. Eu comentei hoje à tarde aqui, e vou falar de novo. Por que às vezes Deus age ou quer agir e nos envolver nisso, nos momentos às vezes aparentemente mais complicados e difíceis? Por que o Senhor não pega este povo, consagra, separa e atravessa o Jordão quando a água estava pela canela? Talvez pelo joelho. Por que não atravessaram quando o rio Jordão estava calmo? Não, tem que ser quando ele está transbordante, tem que ser quando ele está agora com correnteza, tem que ser quando ele está cheio. É claro, irmãos, há toda uma estratégia aqui, até mesmo para pegar Jericó de surpresa, o inimigo de surpresa. Quem imaginaria agora um exército, homens atravessando um rio cheio, transbordante, perigoso, com correnteza? Ninguém imaginaria. Mas é interessante isso, irmãos. Havia uma promessa. O Senhor levanta Josué e fala com o povo: olha, se preparai, santificai, consagrai. Dá orientação aos levitas, sacerdotes, para que conduzam agora a arca. A arca precisa ir na frente. Interessante também o texto aqui dizer: olha, a arca vai na frente, sendo carregada pelos levitas e sacerdotes. Vocês fiquem a praticamente 1 quilômetro atrás, porque vocês não conhecem o caminho, sigam de longe, sigam a arca. Irmãos, aqui nós aprendemos que o Senhor sempre precisa ir à nossa frente, irmãos. A arca simboliza a presença de Deus, a arca simboliza Deus conosco. Por isso o povo agora podia se alegrar, rejubilar-se no Senhor, sabedor de que Deus agora estava com eles, e que a presença de Deus garante a vitória. A arca era símbolo, irmãos, mas era garantia de que Deus estava ali, que o Senhor estava com eles. Então eles puderam terem agora renovo em seus corações, sua alma. Eles se renovaram, se fortaleceram, se animaram, mesmo com uma barreira aparentemente até intransponível, vencer o Jordão. Mas a palavra de Deus diz assim: quando os sacerdotes, os levitas, colocarem o pé no Jordão, as águas vão parar e vocês vão atravessar a pé enxuto. Era esta a promessa. Quando eles colocarem os pés nas águas, a água vai parar e vocês vão conseguir atravessar. Vai ser cancelado. Imagina, capítulo 3, capítulo 4 nos mostra isso. Deus dando a orientação e a estratégia de como eles estariam agora se comportando, como que eles estariam agindo. Era preciso
que os sacerdotes colocassem as plantas dos seus pés na água e entrassem na água. Tremendo, irmãos, aqui a gente observar a estratégia do Senhor, mas também esse ato de fé, de confiar no Senhor e esperar no Senhor. O povo de Israel caminhou 40 anos, 38, 40 anos de deserto. Aquele povo que experimentou a travessia do Mar Vermelho já tinham morrido. Sobreviveram agora os menores de 18 anos e agora novas crianças que nasceram, não é? Algumas ali agora estavam fazendo 38, 40 anos. Muitas crianças e adolescentes e jovens viram o acontecimento do Mar Vermelho. Algumas aqui aprenderam de ouvir falar a experiência que tiveram quando o povo de Israel sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Os irmãos sabem que quando Moisés toca com seu cajado no Mar Vermelho, a Bíblia nos apresenta isso, a história também conta, que o mar se abre. Cria-se uma muralha à esquerda e à direita, e eles atravessam no meio, a pé enxuto. Ou seja, acredita-se, né, o poder de Deus, é claro, ali, o mar se abriu ao meio e eles atravessaram no mesmo momento em que Moisés toca no mar. É bem provável que aqui, irmãos, eles esperassem que acontecesse a mesma coisa. Afinal de contas, o texto diz que quando eles colocassem o pé no Jordão, o Jordão ia parar de correr, logo vai secar. É possível e bem provável que eles acreditassem que isso aconteceria no momento que eles colocassem o pé. Só que o texto nos mostra aqui, irmãos, que eles colocaram o pé, os sacerdotes, e eles entraram, porque o texto também diz que eles deveriam ficar no meio do Jordão. Então imagina, irmãos, os sacerdotes colocando o pé no rio cheio, transbordando, e eles começam agora a entrar nesse rio, e não acontece nada, irmãos, ao menos não ali. O texto diz, e pelos historiadores, observando os mapas antigos, que esses lugares aqui, que foram citados no versículo de número 16, cidade de Adã, de Sartã, Arabá, ficavam a 30 quilômetros dali. Então vejam bem, as águas pararam a 30 quilômetros dali. É como se nós aqui em Volta Redonda, não é? E a gente esperando o Rio Paraíba parar de correr, né? E nós crendo nisso, colocássemos os pés ali, entrássemos no Rio Paraíba, e ele parou, só que ele parou depois de Itatiaia, para lá de Itatiaia. Acho que deve dar uns 30 quilômetros lá, não é isso? Não é? Mais ou menos isso. Então imagine, irmãos, a distância. Lá o rio foi barrado. A história conta, irmãos, que deixa eu olhar aqui a data, em 1267, dia 7 de dezembro de 1267, esse Rio Jordão, ele parou de correr mais ou menos umas 10 horas, por ter caído uma barreira. Em 1927, aconteceu de novo, e o rio foi barrado durante 21 horas. Aconteceu a mesma coisa lá com Josué, só que a 30 quilômetros. É provável, é possível que tenha caído alguma barreira e impedido agora a passagem das águas, só que a 30 quilômetros. Então imagine comigo, irmãos, um volume de água de lá de Itatiaia até chegar aqui em Volta Redonda, vai demorar um pouquinho, irmãos. E os sacerdotes, quando colocaram os pés no rio, nada aconteceu. Isso foi uma prova de fé, irmãos, de esperança, de confiar no Senhor, de confiar na promessa do Senhor. É claro, é bem provável que os sacerdotes, né, levitas, quando entraram no rio, devem ter dado aquela olhadinha assim de lado, né, para Josué. Eles devem ter olhado um para o outro, né, com a água, quem sabe, no pescoço, levantando a arca, no meio do Jordão agora. Eles devem ter passado por isso, irmãos. Mas Josué deve ter animado eles, não é? Fiquem firmes, confiantes, porque o Senhor falou. É bem provável que Josué tenha se jogado no rio também, junto com eles, e trazido uma palavra: olha, confie, espere,
porque o Senhor falou que abriria. E aí, irmãos, daqui a pouco, a palavra de Deus nos diz que o rio começou a baixar. E quando estava seco, diz a palavra, aí o povo todo atravessou. E os sacerdotes levitas continuaram dentro do rio com a arca. Ficaram esperando, irmãos, o povo passar. E quando todo mundo passou, Josué dá mais uma instrução. Agora, ele levantou mais 12 homens, um de cada tribo, assim como os sacerdotes levitas que estavam caminhando, levando a arca. Pegue agora cada um uma pedra e levantem um altar. Vai ficar como memorial para o futuro do que o Senhor fez nesse dia. E eles assim fizeram. Quando todos pegaram as pedras e levantaram um monumento, aí sim eles saíram de dentro do Jordão. E quando eles saíram, as águas voltaram a correr. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para nós nesta noite é para que eu e você estejamos confiando no Senhor, crendo na promessa do Senhor. E a promessa do Senhor para mim e para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de nós. Eu não sei o que você aguarda, o que você espera, o que você está buscando, o que é necessário, o que é importante, o que precisa acontecer. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite, você que está me ouvindo também aí em casa, que você cresce no Senhor e esperasse no Senhor. É claro, irmãos, esse amanhã pode ser que seja segunda-feira, amanhã mesmo, mas pode ser que se amanhã seja terça, seja quarta ou quinta, ou semana que vem, ou mês que vem, mas eu queria te convidar a você esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a orar ao Senhor e ficar firme nas promessas do Senhor. E mais, irmãos, observe o privilégio nosso, irmãos. A palavra de Deus diz que os sacerdotes deveriam colocar os pés no Jordão, molhar os seus pés, entrar no rio, para que depois o povo passasse. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu e você que estamos aqui nesta noite, nós somos chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor. Por isso, Ele pede a nós aqui, irmãos, consagração, dedicação, vida consagrada a Ele, separado para Ele, entendendo, irmãos, que nós somos do Senhor e não dá para viver sem o Senhor. Há aqueles que são do Senhor. Por isso Ele nos busca, irmãos, e quer que eu e você estejamos nele, confiando nele, buscando nele. Por causa desse privilégio, irmãos, Deus me separou e te separou, e nos chamou para que estivéssemos fazendo parte dos planos dele, irmãos. Deus quer fazer, mas Ele quer fazer através da igreja, através de mim e de você, através da sua casa. O Senhor aprove, irmãos, a nos separar, irmãos, aprove a Deus na sua soberania, na sua graça, irmãos, no seu amor, ter nos inserido nos planos dele, em fazer com que as coisas aconteçam através de nós. Os irmãos sabem disso. A salvação, para todos aqueles que creem, é necessário que eu e você estejamos pregando. É preciso que eu e você preguemos o Evangelho, a palavra de Deus, para que aqueles que são do Senhor ouçam e se convertam. Eles não vão converter se eu e você não pregarmos. É preciso que eu e você entendamos isto, que muitos destes milagres, deste agir de Deus, irmãos, depende da tua e da minha ação. É bem provável também, irmãos, que haja alguém, pessoas, a sua família, o seu marido, a sua esposa, seus irmãos, alguém que aguarda que você ponha o pé na água, que você entre no rio, que você não fique esperando as águas pararem, mas que você entenda, quem sabe que o Senhor está dizendo para você: mete o pé nessa água aí, para de comodismo, para de incredulidade, confie em mim, creia na minha palavra, creia nas minhas promessas, creia que eu sou contigo, haja. Eu quero dizer, irmãos, que é preciso que eu e você estejamos entendendo e crendo que muitas vezes, aqueles que estão próximos de nós, quem sabe seu parente, seu vizinho, até mesmo seu marido, sua esposa, se ainda não é, quem sabe Deus tenha no seu plano estabelecido que eles vão se converter, mas é através da tua e da minha ação,
através da sua e da minha pregação. As coisas vão acontecer quando eu e você estivermos agindo na direção e na orientação do Senhor. E a primeira delas que o Senhor dá aqui para o povo é: santificai-vos. Entendam que vocês são separados para mim. Consagrem suas vidas. E agora, mete o pé na água. Por que está ele ainda seco? Por que você vai ficar relutando e esperando, e esperando, e esperando, e esperando? Interessante que às vezes é assim, né, irmãos? A gente espera que um outro pregue. A gente espera que alguém faça. Não é? Usamos até aquela desculpa, que é um texto distorcido, não vou discorrer e falar isso agora, mas as pessoas usam como desculpa, né? Ah, santo de casa não faz milagre. E aí joga para os outros, né? Joga para os outros. Não, eu prefiro ficar quieto e dar testemunho na minha casa. Deixa de ser hipócrita. Às vezes você está sendo um hipócrita, porque você às vezes não está vivendo e nem prega, e não faz aquilo que precisava ser feito. E aí começa a jogar para os outros. Alguém vai pregar, não é? É claro, e é importante isso, né? Nós oramos por isso. Às vezes nós oramos: Senhor, levanta alguém, não é? Que pregue lá, para A, para B, para C, levanta alguém que fale do teu amor. Glória a Deus, precisamos fazer isso sim, Deus levanta mesmo. Mas e se o Senhor está esperando que seja você, meu irmão, minha irmã? Que você pregue, ou que você se posicione, que você se levante, que você haja, que você dê o primeiro passo, que às vezes eu sei que é difícil, não é? Crer, ter coragem, agir, mas faça, em nome do Senhor. Se o Senhor tem te dirigido, está te conduzindo, mostrando o caminho, eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nesta noite, a você entender que aprove ao Senhor fazer maravilhas, e Ele quer fazer através da sua vida, através das nossas vidas. Talvez haja alguém que esteja aguardando, irmãos, esperando. Não espere a parada das águas. Como eu disse ainda há pouco, o Senhor gosta de surpreender. E às vezes, é o que a gente aprende nas Escrituras, né? Ele age sempre em horas que a gente não espera. E Ele às vezes te direciona, nos conduz em momentos em que ninguém crê, né? Quem sabe alguns vão pensar e dizer que você está doido. Que isso, pastor? Não, agora não é hora disso. Não, agora não é tempo disso. Vamos aguardar. Irmãos, precisamos buscar o discernimento do Senhor. Outro dia mesmo eu preguei aqui que há momentos que é no passo do gado e no passo da criança, lembram? Mas é discernir o momento, irmãos, discernir a estratégia, a direção do Senhor. É possível que neste momento Deus esteja dizendo para você e para mim: olha, é tempo de agir, é tempo de você marchar, é tempo de você crer, é tempo de você entrar nesse rio aí e ter coragem, que eu vou pará-lo, eu vou fazer com que ele seque, eu vou manifestar a minha glória. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude a entender isso, e que possamos crer nisso, confiar em nome de Jesus. Eu queria orar por mim e por você nesta noite. Eu não sei se falta a você coragem, falta para você, quem sabe, ter convicção, certeza, firmeza. Coloque-se diante de Deus. A palavra nos instrui, nos orienta, nos ensina. Nós aprendemos que o Senhor, Ele esclarece, irmãos, Ele orienta, Ele tira de nós as dúvidas, os medos, Ele conduz as nossas vidas. Se é esse o seu problema, a sua dificuldade, coloque diante de Deus aí agora. Senhor, dá-me discernimento, dá-me sabedoria. É hora, Senhor, de agir, é o momento, devo fazê-lo agora. Este é o momento de eu agir. Em nome de Jesus, vamos orar? Coloque-se diante de Deus, e que nós possamos crer, como cantamos. Vou dizer isso mais uma vez: quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor. E que você, meu irmão, possa ver, que a sua família possa ver, que os seus vizinhos possam ver, que o mundo possa ver, que o teu Deus é grande, que o nosso Deus é Senhor, e Ele age, irmãos, Ele cumpre as suas promessas, a sua palavra.